Queridos amados, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria que nós chegamos na aula extra, aula de reforço, lição 8. Naamã é curado da lepra. Nós vamos estudar a continuação dentro do assunto de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 em diante. Nós paramos na aula anterior, no versículo de número 9, e nós vamos dar continuidade lendo os próximos versículos e comentando. Nós vamos agora fazer a leitura do versículo de número 10. Veja aí o nosso comentário após a leitura. O versículo 10 diz assim: Então Eliseu lhe enviou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Veja que no versículo de número 10, Eliseu não saiu, ele enviou o mensageiro. Ele ficou lá dentro de casa, ele não quis nem conversa com aquele Naamã. Era uma prova, por quê? Porque o Naamã, ele pensava diferente de Eliseu. Amém? Porque veja que quando Naamã ficou indignado, ele pensava que ia ser curado de acordo com o pensamento dele, o próprio Naamã. Porque ele achava que ele ia sair, ele achava que ele ia colocar a mão sobre a lepra, e achava que ia ser curado da forma que o Naamã premeditou, como devia ser a cura. E não é assim, irmãos. Hoje as pessoas querem colocar aí 7 terça-feira, não é assim. 7 segunda-feira, 7 domingo, não é assim. Ninguém pode colocar uma forma para Deus curar. É Deus quem cura do jeito dele. É Deus quem faz o milagre conforme a sua própria vontade. E nesse versículo 10, a gente vê, nos dias atuais, se fosse o profeta hoje, qualquer um, hoje, esses das nossas igrejas, sairia da sua casa e ia atender. Oi, Naamã, está aqui, conheça aqui minha família, entra aí e tal. Mas ele não fez isso. Ele nem saiu à porta da sua casa. Mas não era um general? Era um general. Era um homem de guerra, valoroso. E veja que o Eliseu nem estava aí para ele. Por isso que ele se irritou. O Naamã se irritou com essa atitude de Eliseu. E outra coisa mais, irmão, para completar a história, o profeta disse o seguinte: diga a ele lá, Eliseu e o mensageiro, que vá se lavar. Imagine aí, uma vez já é ruim, 7 vezes. Se ele tinha problema dentro da sua casa com a lavagem, todo dia tinha que lavar as peças, as roupas ensanguentadas, cheias de pus, a casa inteira, a podridão. Tinha muito problema, irmão. Isso internamente. Viu? Então veja que o problema maior era a lavagem. E a lavagem tornou-se uma ofensa. Imagine 7 vezes se lavar. Vai te lavar. Então veja que a enfermidade de Naamã era muito grave. Porque diz a Bíblia que a sua carne, pelo milagre, tornaria a ele. Isto significa que ele estava só o couro e os ossos. Então a carne não existia mais. Existia uma pele grudenta, uma casca no osso. Estava muito magro. Viu? Bastante esquelético. Agora, diz o texto que, no versículo 11, era o rio Jordão. Não era os rios que ele pensava. Deus faz diferente do homem, irmão. Não adianta. Irmão, ali tem um rio que é bem limpinho. Não é isso aí, não. É o rio Jordão. Um rio que não... Veja que o rio Jordão é um rio antigo. Lembra do Jordão, lá do tempo de Josué? Então é um rio milenar. Então esse rio Jordão, ele
vem lá das montanhas de Golã, a água de lá sai limpa. Mas na história que houve estas águas passando no meio das plantas, onde tem muitas árvores, muitas folhas caíram dentro do rio. E esse rio, pelas folhas, veja que as folhas pegavam bactérias. Então é um rio muito antigo, irmão. Então não era barrenta porque tinha barro. É uma água, veja que é uma água amarronzada por causa das folhas. Não é uma água azul, cristalizada, mas por causa do matagal. Viu? Esta água tornou-se, pelo tempo, uma água amarronzada. Então, versículo de número 11, diz lá o texto, veja aí. Porém, Naamã muito se indignou e saiu dizendo: eis que eu dizia comigo. Ele foi resmungando, irmão, ele foi dizendo dentro do coração. Eu pensava que ele ia sair. Eu pensava que ele vinha até a mim, se levantaria e ficaria de pé. Eu pensava que ele ia fazer uma oração e invocar o nome do Senhor, seu Deus. Eu pensava que ele ia colocar a mão na enfermidade para me ser curado. Mas nada disso aconteceu. Então o versículo 11 mostra um Jordão, pelas folhas, tornou uma água amarronzada, aparentemente sujo, porque no tempo de transportar o povo de Israel pelo Jordão, o Jordão teve que se abrir para o povo pisar a pés enxutos, para proteger o povo. Mas esse Jordão será as águas que o Naamã tem que mergulhar. Então Naamã, ele tinha pensado nos meios dele, e Deus tem os seus. Para curar, tem que ir pelos meios de Deus. Amém? Veja que no tempo da história de Jesus, uma mulher enferma, ela disse: se eu tocar em Jesus, diz a Bíblia que a enfermidade estancou, diz que não foi curada. Ela só foi curada quando ela se dobrou e adorou a Jesus. Aí Jesus, ser curado, disse a ela, deste mal. A mulher do fluxo de sangue. Ela disse: se ao menos eu tocar nas suas vestes. Este é o modo de muitas pessoas, irmão, querer curar enfermidade. É o sal grosso, é a água, é o pano, é a foto. Pelo amor de Jesus Cristo. Nós não temos mais no nosso papel, como se fosse de um médico, colocando as 5 etapas para ser curado. As 6, as 10 etapas. Muitos hoje estão vendendo livros achando que aquele livro vai curar alguém. Por quê? Os passos para ser curado. Os passos para ter o casamento feliz. Com 5 dias, 10 dias, fica separado. Como é que aquele livro vai solucionar o problema, irmão? Se o casamento de cada um é diferente um do outro. E aquela pessoa que fez o livro morreu de câncer. Como é que está dando tudo errado? Então não é do jeito do homem. Então veja a indignação de Naamã. Veja que ele não foi se banhar. Ele resolveu voltar para a sua terra, saiu reclamando e voltou. E quando ele volta, ele vai se encontrar com quem? Com os servos. Os servos o tratavam muito bem, chamando de meu pai. Não chamava nem de Senhor, chamava meu pai. Veja o texto. Ele chamava de meu pai. Viu? Veja que ele saiu e foi para casa. Então já errou. A maior alegria de Naamã era encontrar o profeta. Se encontrar com ele. Era a maior alegria. Mas não deu certo. A maior alegria era encontrar com o profeta, ele sair, ficar de pé, ele orar.
e não orou. Colocar a mão, também não fez isso. Amém? Por quê? Porque isto é coisa do homem carnal, irmão. O homem carnal, ele pensa que vai ser feito de acordo com o que ele projetou. Ele imagina que Deus vai curar segundo a condição que ele colocou. Deus, eu quero que o Senhor me cure, mas o Senhor me cure dessa forma. Porque se for dessa forma, eu não aceito. Irmão, é 7 vezes. Se fosse mergulhado 6 vezes e desistisse, não era curado. Tem que ser 7 vezes. Nós vamos ver. Amém? Nós que inventamos os nossos modismos. Mas Deus permanece o mesmo. E se Deus souber que há um general, ele vai humilhar, porque a natureza de Deus se choca com quem é orgulhoso. Deus abate os soberbos, mas dá graça aos humildes. Esta é a natureza de Deus, para tratar os soberbos. Versículo de número 12, diz o texto: não são porventura. Ele vai exatamente o quê? Olha aí. Condenar as terras de Israel e os rios de Israel. Porque ele diz assim no versículo 12, ó. Veja aí. Não é porventura Abana e Farpá, os nomes dos 2 rios lá de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Aqui ele foi um racista. Ele recusou as águas de Israel. Ele queria ser curado a seu bel prazer. Eu não poderia me lavar nesses rios e ser purificado? Quantas pessoas hoje não são curadas porque acham que é do seu jeito? E deu volta e saiu muito indignado. Amém? Então, no versículo de número 12, mostra o ódio que Naamã tinha às terras de Israel. Veja que no final, ele se humilha. Por quê? Porque ele vai ser lavado 7 vezes. E o que é que vai acontecer? Deus vai curar ele. E esta cura, irmão, é uma cura física, mas também espiritual. Deus salvou ele. Deus salvou ele. Ele ficou humilde, tratou o profeta depois, porque ele voltou lá para entregar tesouro. Os bens que ele havia trazido. Então, nesse versículo 12, ele odiava essas terras. Muitas pessoas odeiam os brasileiros, irmão. Se os brasileiros vão lá para os Estados Unidos, eles são maltratados. As pessoas bem tratadas são aqueles loiros dos olhos azuis, aonde ele chega são bem tratados. Mas mudou a cor, preto com branco misturou, eles não são bem tratados aonde vão. Por causa do racismo. Viu? Muitas pessoas são odiadas fora da sua terra. Assim como são os imigrantes. Então, Abana e Farpá era o símbolo do seu racismo, do seu nacionalismo, da sua soberba. Ele diz que os rios da Síria eram melhores do que todas as águas de Israel. Mas Deus o ouviu. Abana e Farpá são mensageiros, eu estou contextualizando, que não cura ninguém. Mas tem obreiro Jordão que cura. Os 2 rios, Abana e Farpá, aparentemente são limpos, mas não cura lepra. Rios que se autopromovem, mas não funcionam com Deus. Os ministros Jordões, sem aparência alguma, nem formosura, esses curam. Se nós colocar um Farpá ou uma Abana para orar por alguém, não vai acontecer nada. Naamã saiu dali, indignado. Versículo 13.
Então os seus servos se aproximaram dele e lhe falaram, dizendo: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não farias? Quanto mais agora que te diz: lava-te e ficarás purificado. Esses servos aqui, irmão, tem um negóciozinho, uma amizade com a menina. Por quê? Porque a menina disse que ele tinha que ir falar com o profeta. E ele vai e não dá certo, e volta. Aí agora os servos dizem: vá, rapaz, a amizade com a menina não era grande, viu? Os evangelistas precisam ter boas amizades e que dê bom testemunho da sua palavra, da sua mensagem. Glória a Deus. Veja que chamaram meu pai. O caminho da cura estava simples, mas o orgulho. Deus não lhe pediu tão grande coisa. Deus lhe pediu uma coisa bem simples: vai te lavar. Mas ele estava com trauma da lavagem. Porque a mulher disse: meu filho, quando tu foi nessas guerras, traz alguém para me ajudar aqui em casa, que eu não aguento mais lavar essas tuas roupas fedorentas. E ele trouxe a menina. E ele estava com trauma. Então o que é mais fácil fazer? Tomar um banho de um rio? Amém? É fácil ou não é tomar um banho em um rio? A questão era as responsabilidades, que hoje muitos não têm. As pessoas vão para o batismo nas águas e acham que é tomar um banho de rio. Mas as responsabilidades os chocam quando eles sabem que o batismo não é um banho de rio. Às vezes parece tão difícil o que desejamos, pois eles tinham trazido tanto dinheiro e honrarias aos nossos olhos. Mas tudo isso é tão pouco. E nada disso na terra compra um milagre, um favor de Deus. Eliseu sabia que não poderia ser comprado. Ele disse: pode ir e leve tudo que você tem de volta. Amém? Agora vamos para o verso de número 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Irmão, nós temos que associar os textos. Quando nós lemos a Bíblia, a gente está com as antenas ligadas no texto. Quando falar menino, tu lembra o quê? Menina. Não são nomes semelhantes da natureza humana? Menino, menina, não são pessoas? Então, presta atenção mais uma vez. E tornou-se a carne como a de um menino. Presta atenção. Não veio a menina? O Naamã, a carne dele não tornou como a de um adulto, mas de um menino. Carne. Estou falando de carne. Não estou falando de sexualidade. Carne. Como é que a menina orava? Se ela era uma evangelista, que disse que tinha profeta, ela tinha que fazer uma oração, irmãos. Deus, restaura a saúde do meu Senhor. Não aguento mais essa humilhação de lavar essa cirola, essas faixas, essas peças íntimas. Não aguento mais lavar. É tanta humilhação por causa da doença. Faz com que ele tenha, Senhor, carne, e que ele tenha parecido com a minha carne, igual a minha. Então Deus restaurou a carne de Naamã. Veja o texto.
se tornou como a carne de um quê? De um menino. Então, o resultado da oração da menina. Imagine quando ele chegou lá, com a carne de um menino. Eu estava orando pelo Senhor. Eu disse, Deus, faz com que a carne dele seja igual à minha. Então não foi igual a de um adulto, foi igual do menino. É texto com texto, não é texto com pretexto. No verso 14, mostra que ele foi curado. Então a palavra mais forte aqui no versículo 14 é a palavra descer. Porque o nome Jordão significa o que desce. Enquanto nós não descermos na mesma direção que nós estamos indo, para onde é? Não é para o Jordão? Então tem que descer 2 vezes. Eu desço e quando chego no Jordão eu desço. Porque o nome Jordão, a direção é descer. Enquanto nós não acompanharmos o sentido do Jordão, não seremos curados. O general tinha que aprender a descer. Como o rio que há muito tempo descia, vai ter que descer aqui nas minhas águas. O Jordão foi quem recebeu Jesus. Jesus não desceu do céu? Ele desceu ao Jordão para ser batizado nas águas por João Batista. Desceu do céu, se humilhou e desceu nas águas do Jordão. E por que tu, general, não quer descer, rapaz? Você tem que descer, rapaz. Se o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, desceu, e por que você não quer descer? Tem que cair por terra esse general. E outra coisa, ainda vai levar terra. Literalmente, ele pediu ao profeta Eliseu 2 sacas de terra. Nós vamos ver isto mais na frente. Vai ter que descer nas águas do Jordão. O Cordeiro de Deus, quando se humilhou, ele desceu. E por que você não quer descer? Mas porque o profeta lhe pediu que descesse 7 vezes no Rio Jordão, que descia, isto é, uma experiência de confirmação de uma salvação estável. Amém? Descia. Então Deus, ele não muda as suas leis. Irmão, Naamã nem era judeu, nem era israelita. Viu? Mas Deus não muda as suas leis para atender a ele. Então é o Naamã que tem que se curvar às leis de Deus, à vontade de Deus. Viu? Não é porque é um gentil que não vai se submeter a Deus. Tem que se submeter. Nem que seja por tipologia. Porque lá na lei de Levítico 14, capítulo 14, diz que são 7 dias. E aqui foi 7 vezes. Então o princípio é 7. Imagine a primeira vez, 24 horas. No outro dia, 24 horas. 7 vezes. Ele tinha que cumprir os 7 dias lá da purificação dos leprosos, que o sacerdote o declarava, depois dos 7 dias, limpo. Ele só ficou limpo depois dos 7 vezes. A Bíblia é linda. Havia as leis para purificação. Viu? E veja que o número é 7. Cada mergulho equivale a um dia. Mas já estou no 6º mergulho. Não, dá falta o último ainda. São 7 mergulhos. Ainda falta o último mergulho. Deus não tem respeito algum por qualquer general soberbo. Qualquer um que existiu ou vai existir na face da terra, Deus abate. Tem que descer. Não importa se é general, vai ter que cumprir as leis de Deus. Viu? Mas lá é 7 dias, aqui é 7 vezes. Nem que seja por tipologia. Vai cumprir
Levítico 14, verso 7, verso 8 e verso 10. Eliseu sabia que ele não poderia ser curado sem o padrão da palavra. Eliseu sabia que tinha a palavra de Deus para ser cumprida. E 7 vezes é igual a 7 dias. Isso no propósito de Deus. Pedro disse, um dia para o Senhor é como 1000 anos. Olha, um dia, 1000 anos. É Deus quem estabelece o seu propósito. E tem que crer, irmão, para ser curado. Para ir para o céu, tem que ser santo. Amém? Tem que ser salvo. Sem Cristo não pode alcançar nada nesta vida. Deus vela a sua palavra para cumpri-la. Ele mergulhou na palavra, antes de tudo, no sangue de Jesus, no azeite. A palavra, o sangue e o azeite estava simbolizado lá no Jordão. Que simboliza o azeite, a presença do Espírito Santo, o sangue, a pessoa do Senhor Jesus, a palavra, a pessoa do Verbo, que saiu do seio do Pai. E a carne se tornou como a carne de um menino. Quando ele chegou em casa, a sua carne era igual, semelhante à da evangelista. Deus fez conforme o desejo da menina. Agora a menina não vai sofrer mais com aquela situação de lavar. A carne de um menino é uma carne sem maldade, sem rancor, sem ódio, sem sujeiras morais. Amém? A cura do general era fruto da oração de uma menina evangelística. Todos aqueles que são evangelizados e nós ganhamos para Cristo, irmão, torna-se semelhante a nós. Porque ele vai pregar a mesma palavra, vai viver os mesmos costumes, vai viver a mesma fé, o mesmo Senhor, o mesmo batismo, a mesma doutrina. Amém? Então, quando nós oramos, pregamos, a pessoa se torna igual a nós, cristãos. Aleluia. A alma que o evangelista ganha para Deus torna-se igual à carne dele. A mensagem que você prega tornará as pessoas semelhantes a você. Veja o versículo 15 aqui, no texto bíblico. Então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pois, diante dele, e disse, eis que agora sei que toda a terra em Israel não há Deus como este Deus. E agora eu te peço que aceite um presente do teu servo. O homem estava convertido. Cadê o general? Este teu servo, aceite um presente desse teu servo, profeta de Deus. Ele era um general convertido. Glória a Deus. No verso 16, Eliseu recusa. No verso 17, ele pede uma carga de terra para 2 mulas. Então, cada mula vai levar o quê? Uma saca. Ok? Por que isto? Porque ele estava crente. E de acordo com a Bíblia, Levítico 14, 10, fala sobre a oferta de um rico. E depois lá em Moisés, em Êxodo, fala também que tinha que fazer um altar não de pedra, mas de terra. Ele agora ia sacrificar ao Deus de Israel. Então, ele disse, deixa eu levar essa terra. A terra que era pisada pelos os inimigos de Naamã, agora será a terra dele. Então ele caiu por terra, o seu orgulho, e agora ainda leva a terra. Por quê? Porque ele vai fazer um altar e vai sacrificar somente ao Deus de Israel. No verso 18, nós vamos partindo agora para falar sobre Geazi. Ok? Por quê? Porque, conforme o texto diz, que quando ele ia a certa distância, Naamã, o Geazi correu atrás. Quando ele correu atrás, ele inventou uma história, levando 2 homens, dizendo que era filho dos profetas,
e pediu ouro, e pediu dinheiro, e pediu mudas de roupa. Então veja que Geazi, ele buscou aqueles tesouros, acabou levando de volta a iniquidade, a lepra. Então, veja que os tesouros estavam com Naamã. E quando ele pega parte do tesouro, ele recebe pela palavra do profeta a lepra que estava em Naamã. Veja no verso 19, olha o texto. Então disse-lhe, vai em paz, pode ir, leva a terra aí. E quando tinha caminhado uma certa distância, Geazi, verso 20, servo de Eliseu, homem de Deus, pensou, eis que o meu senhor poupou esse filho Naamã. Então ele vai já, aquele servo que rouba, aquele servo que é ladrão, que somente agora ele vai se revelar quem ele é. Por isso que a igreja não cresce. Por quê? Porque tem um lá, um Geazi. O versículo 21, e foi Geazi atrás de Naamã, e Naamã, vendo que ele corria atrás dele, desceu do carro. Veja que estava convertido, irmão. Ele desceu do carro para atender Geazi, para encontrar com ele. Vai tudo bem com você? Alegre. O novo convertido, eu já sou crente. Aceitei a Jesus como meu Salvador. Amém? Então percebe-se, irmão, nesse versículo 19, veja aí, o pecado de Geazi punido com a lepra. Ele foi punido com a lepra. E em Levítico capítulo 13, verso 13, fala sobre o sacerdote que vai examinar. Aqui será uma lei para saber se o leproso foi purificado, para poder declarar puro, se a pele realmente tornou-se ao seu lugar, para depois ser declarado puro. Por quê? Porque a lepra, irmão, tem um seu estado inicial da sua doença, e às vezes ela se estabiliza ou evolui, depende de cada situação, ok? Então, algumas lepras são tuberculose, outras elas vão para o estado de lepromatose. Isso depende muito da predisposição genética de cada paciente. Por isso o sacerdote ele deveria esperar aquele que havia sido declarado limpo, veja os 7 dias, para poder, novamente, ele voltar ao seu convívio social com as pessoas. Se as feridas brotarem novamente e ficasse carne viva, então ele era avaliado. Amém? Isto da tipologia é as pessoas que voltam aos seus pecados. É um leproso que não foi curado. Prova que ainda está impuro. Amém? Então, continuando aqui. O sacerdote, ele decidia se o paciente era ou não era curado. Agora veja aqui, no verso 20, o comentário sobre a astúcia de Geazi. Leia aí o versículo de número 20. O que diz o texto? Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, pensou. Veja o que ele pensou, irmão. Ele pensou em roubar. Aquilo ali não era dele. Viu? Ele correu atrás do que não era dele. Foi mentindo, dizendo, vive o Senhor. Eis que, Geazi no versículo 21, versículo 22, versículo 23. Isto aqui tudo é mentira. Ele dizendo que o meu Senhor mandou dizer. O profeta Eliseu não mandou dizer nada. Aí ele ainda disse, esses dois jovens aqui eram andarilhos, não era filho de profeta. Viu? Tudo isso aqui era mentindo para o quê? Para poder roubar o ouro. É assim que acontece, irmão. Se a pessoa começa a mentir, ela vai continuar mentindo.
Só Deus na causa para libertar. Então a astúcia de Geazi foi o fim do seu ministério. Eliseu, veja nessa história, revelando aqui o agir de Deus, mostrando a Eliseu quem era na verdade Geazi. Porque quando ele volta, ele disse, eu não saí não. E Eliseu disse, você saiu. Deus me revelou que você saiu. É forte, né? A saída dele para ir atrás do que não era dele foi revelado por Deus a Eliseu. Isto mostra que Geazi não queria ficar mais no ministério. Hoje muitas pessoas estão roubando na igreja e são obreiros. Prova de que eles não querem mais estar no ministério. Viu? E tudo isto eles acham que vai fazer um futuro para ele com esse dinheiro. Vou fazer uma casa, vou fazer alguma coisa. Porque a minha casa é pequena. Viu? Isto mostra exatamente que a igreja, quando tem Geazi, ela não cresce. Por quê? Porque tem Judas, tem um Geazi, tem um ladrão. Então ela não vai ter um crescimento. Porque o Geazi está roubando. Então veja que a mentira de Geazi, no versículo 22, nenhum mentiroso ele pede para si, irmão. Ele pede assim, não, é para ajudar fulano de tal, é para as crianças, é para a obra missionária. Muitos líderes hoje, que são da área de missão na sua igreja, toda a oferta tira 50% para ele. Ele não envia para a missão a oferta integral. Ele tira 50% para ele. E ainda mais, irmão, para ajudar alguém que vai lá, que gastou gasolina, e vai, a convite dele, pregar, não dá nada. Não é um Geazi, não. No versículo 23, nós temos a generosidade do general. Ele tinha entendido que aquelas poucas coisas, Eliseu tinha entendido que aquelas poucas coisas, diante de Deus, é muito pouca coisa. Nada compra Deus, irmão. Este mundo inteiro, com sua riqueza, são muitas poucas coisas. Então o general levou para o Eliseu, não, isso aí não compra Deus, não. Amém? Tudo isto mostra como é o nosso Deus, que é incomprável. No versículo 25, mostra o teste do servo Geazi, o fim do seu ministério ao lado do profeta Eliseu. E no verso 26, Eliseu não quis receber o presente do general Naamã, porque aquele tesouro não lhe pertencia. Provavelmente, ele pertencia à menina. Porque Deus, ele paga o trabalho daqueles que prestam na obra de Deus. É Deus quem faz isto. Foi Jesus que disse, quando eu vier eu pagarei. Lembra do bom samaritano? Viu? Naquela cavalgadura que ele pegou e levou para a estadia. Então, Eliseu tinha entregue seu carro e seus bois para servir a Deus. Não tinha interesse em nada desta vida. Vivia sob os cuidados de Deus, debaixo desses cuidados. Mas ele sabia que aqueles presentes não era seu ainda. Até que um dia, o capitão do rei da Síria trouxe uma caravana de 40 camelos com o melhor que havia em Damasco. Se Geazi tivesse esperado, também seria abençoado. Então, a gente percebe que Geazi, mais na frente, vai estar na casa do rei. Por quê? Porque ele foi restaurado da sua lepra. É uma história muito comprida, o nosso tempo encerrou. Nós louvamos a Deus que até aqui o Senhor nos deu essa vitória. Amém? Deus abençoe, Deus guarde e vamos continuar para a nossa próxima aula, se Deus quiser, com muito amor e muita dedicação. Deus abençoe e até lá.